Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do capilar em hemodiálise. Vamos dizer para que ele serve, quantos usos ele pode ser usado, quais as complicações podem surgir com esse capilar, quando analisar a hora de trocar, como é feita a limpeza desse capilar antes de entrar na máquina, tá bom? É isso e muito mais que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, mas antes de iniciarmos, se você puder, já deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, se ainda não está inscrito, isso me ajuda bastante a crescer por aqui e a continuar postando vídeo para vocês. O termo capilar em hemodiálise, ele refere-se a um dialisador, que é um filtro artificial essencial aí para estar realizando essa hemodiálise. Ele é composto por feixes de fibras ocas com poros microscópicos que separam as toxinas do sangue do paciente, mantendo substâncias importantes como as células sanguíneas e as proteínas. Durante o procedimento, o sangue ele flui por dentro dessas fibras e o fluido de diálise por fora, que é o que chamamos de banho, permitindo que as impurezas passem para o fluido por um processo que chamamos de difusão. Esse capilar ele atua como um rim artificial, removendo resíduos aí como ureia, creatinina, potássio em excesso no nosso sangue, tá bom? Como eu falei, ele ocorre por meio de difusão, onde essa substância ela se move de uma área de maior concentração, que no caso é o sangue, para uma área de menor concentração, que é o líquido de diálise. O que está em excesso no sangue passa pelos fibras do capilar, pelos aqueles microporos, e aí passando para o meio menos concentrado, que é o banho. E assim acontece a retirada das toxinas do sangue desse paciente. A qualidade do capilar ela é fundamental para evitar contaminações, reações alérgicas e outras complicações também. Por isso, ele deve sempre ser certificado de acordo com as normas de segurança que existem. Em muitos casos, os capilares eles são descartáveis e descartados após uma única sessão de diálise. Muitos locais trabalham somente com o uso único, por questões de segurança, prevenção de contaminação também. Porém, o reuso do capilar, do dialisador, ele é regulamentado por lei, podendo ser utilizado várias vezes aí através do processo de limpeza e desinfecção, manual ou por máquina automatizada, que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo quantos usos é permitido e como é realizado esse processo de limpeza, seja manual ou automatizada. Existem também diversos modelos de dialisadores com variação em tamanho, composição da membrana, a área de superfície, adaptado para diferentes necessidades aí, como os pacientes pediátricos, por exemplo. Sim, o paciente ele tem total direito de saber quantos usos o capilar teve e tem até o momento. A legislação brasileira exige transparência nesse processo, inclusive com a assinatura do paciente. O paciente ele sempre assina quando é trocado, quando é feita a troca desse capilar, seja no primeiro uso, o paciente ele tem que assinar dizendo que trocou. E aí ele pode controlar aí, a partir daquela primeira data, quantos usos que foi feito com aquele capilar, tá bom? No Brasil, o reuso do capilar é uma prática que ela é regulamentada e permitida pela legislação da RDC 11 da Anvisa, mas requer o consentimento e a ciência do paciente através dessa assinatura, como eu falei. É obrigatório que o paciente assine esse documento no primeiro uso e idealmente a cada troca de material, como eu já tinha falado, confirmando que está ciente de que o dialisador é novo ou reprocessado. Esse registro ele faz parte do prontuário do paciente, e o prontuário do paciente ele pode ser visto a qualquer momento pelo próprio paciente ou pelo acompanhante. Isso é lei, seja numa clínica de diálise ou no hospital. Você quer ler o prontuário do seu acompanhante ou você quer ler o seu próprio prontuário, você pode pedir, eles são obrigados a te deixar ler o seu prontuário, tá bom? A legislação ela permite o reuso do mesmo capilar para o mesmo paciente por no máximo 20 vezes, desde que rigorosos protocolos de limpeza, desinfecção
e teste de integridade sejam seguidos com o uso da máquina reprocessadora automática. Já se esse reuso for feito de forma manual, sem a máquina, esse capilar somente poderá ser reutilizado 12 vezes, tá bom? Pacientes renais crônicos têm direito de saber informações claras e compreensíveis aí sobre o seu tratamento. O CLIA inclui detalhes sobre o procedimento de reuso do capilar também. E se o paciente ele tiver qualquer dúvida, ele deve conversar com a equipe de enfermagem, com o médico nefrologista, com o assistente social da clínica. Eles têm o dever de fornecer todas as informações necessárias e mostrar o registro do reuso do seu capilar em específico. O paciente ele tem direito de questionar também quando as fibras do capilar já estão visivelmente queimadas, escurecidas. É responsabilidade do profissional e também do paciente conferir o nome no capilar, nas linhas, juntamente com a anotação do nome, deve conter também a data do primeiro uso nessa anotação lá no capilar também. O capilar, para melhor filtragem do sangue, deve estar em pé e não virado de cabeça para baixo, ou seja, o vermelho para cima e o azul para baixo. Tem capilar que não tem essa distinção de cor, mas você aí consegue ver a escrita do capilar, ela sempre deve estar voltada para cima para facilitar esse processo de difusão das toxinas para o banho, tá bom? É interessante também que o paciente ele fique de olho sim, porque é a sua vida, é a sua saúde e o capilar faz a função do seu rim. Então, se um capilar já não está legal, significa que o sangue ele não vai ser totalmente filtrado como deveria. É um capilar ruim, e aí um capilar ruim, ele não passa o sangue pelas fibras, que já foi queimada com aquele ácido que é utilizado para reesterilizar o capilar no reuso, tá bom? Para a próxima sessão. Então, o paciente ele tem que ficar de olho sim no seu capilar, de olho no quantos usos ele já teve, se ele está apresentando fibras muito queimadas, ele fica escurecido, você consegue ver. Antes da lavagem e antes de iniciar a diálise, você consegue ver as fibras desse capilar. É interessante você sempre chamar a enfermagem, chamar o responsável para estar dando uma olhadinha também, porque uma vez que essa fibra ela foi queimada, não passa mais sangue ali e a sua capacidade de diálise ela fica reduzida. A filtração do seu sangue ela fica reduzida. Pode ser necessário trocar aquele capilar antes desse tempo. E a lavagem do capilar em diálise ou reprocessamento, ela envolve uma limpeza inicial ali para remover o excesso de sangue, coágulos. Isso que eu estou dizendo é lá na sala de reuso. Terminou a diálise, vai levar para a sala de reuso, vai dar aquele jato de água para estar retirando o excesso de sangue e de coágulo. Em seguida, faz-se aí a desinfecção com a solução química, que geralmente é o ácido peracético. O processo ele é automatizado ou manual e visa eliminar micro-organismos aí com aferição para garantir a integridade do material antes que seja reutilizado no paciente novamente, tá bom? E quais são as etapas desse processo da limpeza do capilar? Como é a preparação? Como eu falei, o capilar ele é levado para a área de reprocessamento. Inicia-se aí a etapa suja, onde o capilar ele é lavado com água tratada. Sim, essa água do reuso ela é tratada. É uma água livre de cloro, livre de impurezas. Exige toda uma filtragem, preparo dessa água para o reuso, para remover os coágulos que tá dentro daquele capilar. Em seguida, o capilar é preenchido com uma solução desinfetante, o ácido peracético, para eliminar as bactérias, os micro-organismos. Esse processador, essa máquina, verifica se o capilar está em boas condições com a aferição dos parâmetros. Ela te dá um laudo positivo, indicando que você pode usar esse capilar novamente. Após a aprovação, esse capilar ele é desconectado, armazenado numa colmeia, é o suporte plástico que a gente conhece aí nas clínicas de diálise, e aí fica nesse local apropriado aguardando a próxima sessão. Antes de iniciar a próxima sessão, é realizado um enxágue imediatamente antes do uso do capilar de ser reutilizado. É feito um enxágue aí para remover qualquer resíduo da solução desinfetante, garantindo que não haverá contaminação para aquele paciente. De acordo
acordo com a recomendação do fabricante e a legislação local. Essa lavagem ela é feita com soro fisiológico e os banhos de diálise. Coloca-se aí, em média, 15 minutos para recircular na máquina de diálise. Realiza-se o teste positivo, que é o amarelo, para certificar de que aquele sistema realmente foi esterilizado. E após passar esses 15 minutos recirculando lá com o soro e com o banho, realiza-se um novo teste que dá transparente, indicando que aquele ácido esterilizante saiu por completo. Usa um reagente, tá bom? Para fazer esse teste. Aí você pode colocar o paciente na máquina despreocupado para não haver um episódio gravíssimo desse ácido ir para a corrente sanguínea desse paciente, que pode ser gravíssimo e fatal e ele vir a óbito, como a gente viu aí alguns meses atrás que aconteceu com aquele rapaz lá na clínica de São Gonçalo. Tá bom? A lavagem e a reutilização dos capilares só são permitidas se seguidas rigorosos protocolos de segurança. E se os equipamentos eles foram certificados certinho, a clínica tem toda essa documentação para estar fazendo esse reuso. E como é o tamanho ideal do capilar? O tamanho ideal do capilar ele é determinado aí de forma personalizada para cada paciente, considerando fatores como idade, peso e condições de saúde, e avaliado por uma equipe multidisciplinar, junto com a enfermagem, a medicina, a nutrição. A escolha ela depende da área de superfície na membrana, a capacidade de depuração de toxina, baixo, médio e alto fluxo e outros parâmetros técnicos também, visando garantir a eficiência do tratamento e a segurança desse paciente sempre. Porque, por exemplo, se um paciente é muito grande e utiliza um capilar muito pequeno, ele fica mal dialisado. Já se um paciente ele for muito pequeno, muito magrinho, e utilizar um capilar muito grande, ele pode ter uma queda rápida de pressão arterial, porque está saindo muito sangue do corpo, está preenchendo aquela área daquele capilar, além de outras complicações que ele pode ter em uma parada cardíaca por falta de sangue. Então, o médico ele avalia bem essas situações antes de estar prescrevendo o tamanho do capilar. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, eu espero de coração ter conseguido te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me perguntar aqui nos comentários. Se puder também, comente aí aquele comentário de incentivo, me ajuda bastante a continuar postando aqui para vocês cada vez mais. Impulsiona esse vídeo para estar mostrando mais pessoas, tá bom? Responde o questionário que eu tô deixando no final. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.